O capítulo 16 de Apocalipse é a continuação do estudo do capítulo anterior, quando nós falamos sobre os 7 anjos com as 7 últimas taças das pragas de Deus. Então nós vamos dar continuidade aqui meditando na palavra de Deus. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Numa linguagem mais atualizada seria: E ouvi uma grande voz que veio do templo e dizia aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. É uma ordem que eles recebem de uma voz vinda do templo, uma grande voz. As trombetas abalam os reinos do mundo em um processo mais longo. As taças destroem com rapidez repentina o reino da besta em particular. As pragas no Egito foram infligidas com um intervalo de 1 mês entre elas. Acontecia uma, daí 1 mês outra, depois outra, e assim todas as pragas que simplesmente quebraram o Egito, que era na época uma potência mundial. Como Moisés usa cinza de uma fornalha terrena comum, assim os anjos, como ministros sacerdotais no templo celestial, tomam fogo santo em taças do altar celestial para derramar. As taças não são taças terrenas. Não são como nós imaginamos. São taças que estão no altar celestial. Aquele altar que é o modelo do qual foi copiado os outros altares que foram feitos aqui na terra. Então é uma alegoria. Nós vemos ali em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, e o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Lembram? Lá no capítulo 8, versículo 5 dizia isso, né? O mesmo altar celestial que teria acendido o doce incenso de oração trazendo bênção sobre a terra. Pelo pecado do homem acende a maldição descendente de fogo, assim como o rio Nilo, que normalmente é a fonte da fertilidade do Egito, tornou-se sangue e uma maldição através do pecado do Egito, a praga das águas transformadas em sangue. Então, quando João diz que ouviu uma grande voz, é a voz de Deus, que vem lá do templo, que está no céu, aquele templo que também é o modelo, onde estão todas as coisas que foram copiadas aqui na terra para ser uma alegoria. Essas 7 taças, sendo chamadas as últimas taças, elas devem acontecer no período em que o poder da besta começa a declinar, começa a cair, começa a querer quebrar. De onde é feita a referência a todos eles para os adoradores da besta como os objetos dos juízos, perto do fim, ou seja, perto da vinda do Filho do Homem para julgar. Os 4 primeiros são distinguidos dos 3 últimos, assim como no caso dos 7 selos e das 7 trombetas. Os 4 primeiros anjos derramam sua taça, né? Eles são mais gerais, eles afetam a terra, o mar, as fontes, o sol, não apenas uma parte desses corpos naturais, como no caso das trombetas, mas de todos eles. Os últimos 3 são mais particulares, afetando o trono da besta, o rio Eufrates e a grande consumação. Alguns desses julgamentos específicos são detalhados do 17º ao 20º capítulo, que nós vamos estar acompanhando mais para frente, se Deus nos permitir. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Falando numa linguagem mais atual, então, foi o primeiro anjo e derramou sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Lembram que a besta que surge do mar, a besta que surge do abismo, elas obrigam as pessoas a terem uma marca, ou senão elas não podem comprar, nem vender, não podem negociar, não pode sobreviver sem essa marca. E aqueles que aceitam a marca, eles estão perdidos para sempre, né? Porque é contra Deus, essa marca é o selo do diabo. A razão pela qual a 6ª praga egípcia, a praga das úlceras, conforme Êxodo capítulo 9, versículo 8, é a primeira que surge aqui, a chaga maligna, é porque foi dirigido contra os magos egípcios, Janes e Jambres, para que eles não parassem diante de Moisés. Aqui a praga é enviada àqueles que no culto da besta praticaram a feitiçaria. Ao se submeterem à marca da besta, devem levar a marca do Deus vingador.
E talvez você possa dizer assim, mas quem iria praticar a feitiçaria com tanto conhecimento das coisas de Deus? Você ficaria espantado se soubesse quantas pessoas nos dias atuais procuram o ocultismo. Principalmente a juventude está procurando demais o ocultismo, está deixando de lado o cristianismo tradicional, a Bíblia Sagrada, para procurar religiões africanas. São escolhas que as pessoas fazem. Acham que é mais conveniente e vão por esse caminho. Claro que terão que pagar um preço. Nada fica sem a sua devida consequência. Então, observa, quando diz assim, ó, os homens que tinham o sinal da besta. Portanto, essa primeira taça é subsequente ao período da marca da besta, ou seja, vem depois que as pessoas que aceitam a marca da besta são marcadas. Então, a primeira praga vem para combater justamente isso. Você resolveu aceitar a marca da besta, você está fora, você se perdeu, você se condenou. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Olha, semelhante à praga do Egito também, quando Moisés tocou na água e transformou a água em sangue, né? Então, corresponde a essa praga do Egito, como se tivesse um homem morto nas águas apodrecendo. E lá no mar morreu toda alma vivente. Morreu no mar toda alma vivente, ou seja, toda criatura marinha morre porque eles respiram pela guerra, respiram, retiram oxigênio da água. Mas se a água se transformou em sangue, não tem mais como retirar oxigênio e todas as criaturas marinhas vão morrer. Imagina o fedor que vai ficar isso, né? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. É o mesmo caso da anterior. O segundo e terceiro anjo derrama a mesma praga, um no mar e outro nos rios e nas fontes das águas, e as águas se transformam em sangue. Meu Deus, eu estou aqui falando, tomando água e pensando, se eu não tivesse água, como seria? Imagina, você vai procurar água, tem sangue, você vai no filtro, tem sangue, você vai na torneira, tem sangue, para todo lado tem sangue. Além de cheirar mal, a sede parece que se acumula mais, é psicológico. Você procurar água e não acha, dá mais sede do que se você tivesse com água por perto. E tudo para atormentar o reino tenebroso da besta. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Olha, o anjo das águas reconhece humildemente a justiça divina. Então é um testemunho de alguém que está ali presenciando e que vê que Deus está fazendo aquilo com justiça. Vai ter sempre aqueles que murmuram: por que Deus está fazendo isso? O que eu fiz para Deus? Deus é mau, como tem gente que fala hoje em dia, né? Tem muita gente que fala isso. Mas aquele anjo das águas vai reconhecer com humildade que o que está acontecendo é um processo de justiça que está sendo executado por Deus. Por que o anjo diz isso? Olha, ele continua falando: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Eles perseguiram os profetas, perseguiram os crentes, perseguiram aqueles que eram fiéis a Deus de todas as formas. A Inquisição Romana da Idade Média matou muita gente queimada na fogueira, fora outras formas de tortura. Se você pesquisar no YouTube instrumentos de tortura da Inquisição, você vai ficar horrorizado. Mataram muita gente porque não quiseram abaixar a cabeça para o Papa. Mas agora o anjo transforma a água em sangue e obriga ele: se quiser beber alguma coisa, vão ter que beber sangue, porque a água vocês não têm. Vocês merecem beber sangue, não água. Porque eles, quando fala aqui, o anjo está se referindo aos babilônicos de Apocalipse capítulo 16. É por ali que nós vamos encontrar a grande Babilônia. E a gente pergunta quem seria a grande Babilônia. Não quero adiantar nada, mas brevemente a gente vai falar sobre isso, a Babilônia espiritual. Assim como tem Sodoma e Egito espiritual, onde Jesus foi crucificado, de acordo com o Apocalipse, também tem a Babilônia espiritual, que é a mãe de todas as prostituições da terra. Quando se fala em prostituição, falamos de prostituição espiritual. Muita gente não entende como é grave a questão da prostituição. Quando um homem se ajunta com uma mulher, a Bíblia diz que eles se formam um só corpo. Isso é muito grave. Se a pessoa vive uma vida irregular, diante de Deus ela tem um preço muito caro para pagar. O que acontece na idolatria é a mesma coisa, é uma prostituição espiritual.
A pessoa se junta com Satanás, pensando que está adorando a Deus, e através da imagem, ela está se juntando com aquele espírito que toma o lugar de Deus através daquela imagem. Porque Deus proibiu o uso de imagem. Então quem faz imagem, quem adora imagem, quem venera imagem, quem presta homenagem, louvor para a imagem, está cometendo prostituição espiritual. E é disso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre a Babilônia de Apocalipse. Vamos estudar com mais detalhes esse assunto lá no capítulo 17. E aqui o anjo diz, eles são merecedores, eles têm que beber sangue mesmo, porque eles derramaram sangue dos santos e profetas. Então eles merecem ser pagos na mesma moeda. Como nós precisamos orar pela nossa nação, para que Deus derrube esses ditadores, esses tiranos que estão aterrorizando o Brasil com as suas prepotências, para que Deus devolva a eles na mesma moeda o que eles estão fazendo com os coitados que são injustiçados, principalmente os do 8 de janeiro. Eu oro todo dia e peço para Deus fazer justiça. Eu sei que Ele está ouvindo, uma hora Ele vai se levantar. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, o que o João está mencionando aqui? Ele vê outro anjo que vem do altar. Tem outro anjo, tem o anjo das águas que dá esse testemunho, que Deus é justo, porque eles derramaram o sangue dos profetas e Deus transformou água em sangue para eles beber sangue. E vem outro anjo do altar que diz, na verdade, Senhor Deus, verdadeiros e justos são os teus juízos. E ele vem dando testemunho, quando ele invoca a Deus e diz, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nele as orações dos santos são apresentadas diante de Deus. Esse altar de que nós estamos falando, de onde vem o anjo. Debaixo dele estão as almas dos mártires que clamam por vingança sobre os inimigos de Deus. Aquelas almas que ficam, até quando, Senhor Todo-Poderoso, não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão debaixo desse altar, de onde vem esse anjo que dá esse testemunho, falando para Deus, os teus julgamentos são verdadeiros e justos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com grandes calores. Olha aí, enquanto a quarta trombeta está sendo tocada, o sol escurece. Escurece, como lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Em uma terceira parte, aqui na quarta taça, o poder escaldante brilhante do sol, ele é intensificado. Começa a imaginar quando sai, está de sol, meu Deus, aquele calor, você tá andando de carro e parece que o carro está te cozinhando. Se você fecha o vidro, você assa. Se você abre o vidro, o ar está tão quente que te cozinha. E eu fico imaginando a pessoa que anda a pé nesse sol, ou de bicicleta, ou de moto, como não deve sofrer. E já ainda não aconteceu derramar a quarta taça do quarto anjo sobre o sol. Ainda não chegou no seu limite, tem mais, espera que vem mais, né? Então, ele é intensificado, o sol fica mais brilhante, o calor aumenta e é permitido fazer isso para abrasar os homens com grandes calores. E tá aí uma coisa que a pessoa deveria pensar melhor, né? Deveria pensar mais. É um sinal de Deus que, olha, o fim está chegando, acerta a sua vida com Deus, porque o tempo está próximo. Os homens, quais são esses homens que são abrasados com grandes calores? São aqueles que têm a marca da besta, são aqueles que têm um pacto com a besta. Para não serem mortos, eles então entregaram a sua fé e prometeram adoração e veneração à besta. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então observa, quando os homens eles são sufocados com esse calor, eles começam a blasfemar. Eu já vi muita gente blasfemar de Deus. Eu vi cada coisa, parece absurda, impossível. Pessoas que têm coragem de abrir a boca para falar contra Deus, contra o único ser amoroso que realmente existe. E nesse tempo aqui agora vai ser muito pior. As pessoas vão estar esquecendo de Deus. A campanha de difamação do nome de Deus que a besta vai fazer vai ser enorme, porque ela quer se promover, ela quer seguidores.
E aí o que acontece? Os homens estarão propensos já a fazer isso. Já tem a marca da besta, já se afastaram de Deus. Não tem mais o Espírito Santo para convencer eles. Então eles começam a blasfemar. Mas esse castigo, essa punição, ainda é uma forma de dizer para eles: olha, esse é o Deus que tem poder sobre essas pragas. Arrependam-se. Mas a revelação diz que eles não se arrependeram para lhe darem glória. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Uma irmã disse para mim que eu comecei a ensinar a palavra de Deus e o inferno se levantou contra mim porque aconteceu tanta coisa contra a minha vida. Não importa. Glória a Deus. Se eu estou passando por isso, eu mereço. Deus é justo. Jamais vou deixar de dar glória a Deus. Aconteça o que aconteceu. Eu posso amanhecer todo dia no pronto-socorro. Não tem problema. Mas que Deus seja louvado, Ele será. E que eu vou continuar pregando, nada vai me fazer desistir. Senhor, eis aqui o teu servo. Me usa, Senhor. É a minha maior ambição nessa vida. Eles não se arrependeram para lhe darem glória. A aflição, se não quebrantar o pecador, endurece o seu coração. Quando você é punido, você tem duas opções: ou você se quebranta e reconhece que você é um pecador, ou você endurece o coração e se levanta contra Deus. Aí, meu amigo, não tem mais jeito, aí acabou. Quando você resiste o Espírito Santo, você perde toda a oportunidade que você tem de obter o perdão, a salvação e a bênção de Deus na sua vida. Eu não tenho nenhum motivo para murmurar contra Deus. Ele me achou na derrota, no fracasso, no desprezo e na rejeição, e Ele fez de mim a pessoa que eu sou. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso hoje é porque Ele me deu. Sem Ele eu não seria nada, jamais seria alguma coisa. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Olha, mais um ataque desferido contra o reino da besta. O trono da besta, que trono é esse? É o trono que o dragão deu à besta. O trono falou: olha, você pode usar toda a minha autoridade, você tem todo o poder, faz o que você achar melhor. Lá no capítulo 13, versículo 2, ele entrega o seu trono à besta, né? Agora, por que esse reino se faz tenebroso? O que é isso? É a praga das trevas, da escuridão que aparece no Egito, é bem parecida com essa aqui, porque o faraó é um tipo de anticristo. Então houve aquelas trevas que a Bíblia diz que era possível apalpar. De tantas trevas, você não enxergava um passo, não via o vulto de ninguém, só escuridão, só escuridão. E nesse tempo vai ser tão tenebroso que eles vão morder as suas línguas de dor. Imagina, você no escuro, insetos e répteis, e você não enxerga, e estão te picando, e estão te atormentando, e você mordendo a língua de dor. Devido à dor ocasionada pelas pragas anteriores, tornadas mais pavorosas ainda por causa da escuridão. Ou seja, como ranger de dentes é um dos acompanhamentos do inferno, como Jesus disse, lá em Mateus, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse roer das suas línguas, o morder as línguas, é através da raiva. É desconcertante de suas esperanças e da derrubada do seu reino. Em angústia mental e corporal, mordem seus lábios e mordem as suas línguas, porque não tem mais o que fazer. É desespero, desespero de tanta dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Olha que coisa triste, né? Sofrendo, suportando as chagas, suportando as pragas, em vez de pedir socorro ao único que pode dar livramento, não se arrepende das suas obras. Ainda blasfemam contra o nosso Deus. As chagas ou feridas, assim, cada nova praga era acompanhada pelas pragas anteriores. Então, não é que joga uma praga e depois aquela vai embora e vem outra. Não, vai se acumulando, elas vão se acumulando. Uma praga, depois a outra, primeiro é água e sangue, depois é trevas, todas as pragas vão se acumulando. É uma sucessão tremenda de pragas. E aqui diz que eles não se arrependeram, porque mesmo assim, como foi dito antes, quando a punição não quebranta a pessoa, então ela endurece o coração, ela não se arrepende. Nós estamos agora para entrar no versículo 12. E eu vou parando por aqui. Não estou me sentindo muito bem, a gente continua na próxima sexta-feira. Se Deus permitir, se Deus nos der graça. Fizemos até o versículo 11, agora começa a se aprofundar o assunto a partir do versículo 12
é mais importante ainda. A gente continua na próxima semana. Orem por mim, para Deus estabelecer minha saúde. Se Ele quiser que eu continue evangelizando, se Ele quiser me levar para a glória também, melhor ainda. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus.